O Greg Araújo, a verdade é que todos nós... Hã? Tá bom. A verdade é que todos nós temos carros. Que temos carros. De alguma maneira já fomos prejudicados por empresas de vistorias. Sou da Bahia e aqui o sistema está bruto. Espero e desejo que Gui, dentro das possibilidades, tire informações importantes e que repercutam de maneira positiva para nós consumidores e para as oficinas. Estarei lá assistindo, não perco por nada. Parabéns, família Tony Mac. Não prejudica, Guilherme. Comente. Não prejudica. Só dá transparência na negociação. E, novamente, vistoria cautelar não avalia, muito menos analisa, serviço executado. Quem é que dá o prejuízo é o mercado em si, né? O mercado em si. Quem dá o prejuízo em si é o mercado. Não, mas é que... Sim, Quem faz a vistoria, quem bateu, quem É que aqui... consertou. Volta a dizer. Só dá transparência à negociação. mas Volto a nada. dizer, como não tem uma legislação correta, existe margem para muita... Mas tem Pra muitas questões. Uma pequena defesa aí. O vistoriador, ele foi treinado, tá? Ele primeiro passou por um curso, depois ele tem mais anos de experiência para ele poder avaliar se aquela peça... Michel, quanto custa esse curso? Você sabe? Ele varia em torno de R$800 a R$1.000. É mais ou menos essa Desculpa atrapalhar, só para não esquecer. Ele já passou por esse curso. Ele já tem anos de experiência na empresa para passar por essa rotina do aplicativo, enfim, ou etapa por etapa, e ele identificou que uma peça tem ali um reparo, uma solda, uma avaria, uma corrosão, não importa o que seja. Então, a partir deste ponto é que se classifica a situação. Então me fugiu um pouquinho aqui a linha aqui do raciocínio. Mas enfim, existe todo um parâmetro para você classificar que aquela peça tem não é uma coisa aleatória, não é porque não existe uma lei que ampare isso que a gente faça as coisas também sem ter uma base de conhecimento. A gente tem uma base ali de conhecimento para citar que aquela peça teve um reparo, teve uma troca, ou aconteceu algo ali. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não parecer que esse documento é de qualquer jeito, entendeu? Tanto que eu concordo com o que a Fabiana falou. Ela auxilia muito, mas eu também concordo com o que o Greg disse, que ela também prejudica muito. Por isso que a gente está aqui debatendo. Se fosse um assunto que não fosse polêmico, a gente ia falar de Argentina e Copa do Mundo. Então, mas ela prejudica, sim, muita gente. Ela prejudica quando ela é mal interpretada. Ou mal executada. Quando ela é realizada de modo sério, eu acho que ela vem muito auxiliar. É lamentável. Alguns vão comemorar, outros não. Pode ter um carro que não tenha problema nenhum e pode haver alguns veículos que tenham problema. Né? A informação vai estar sendo exposta ali de modo transparente. Eu até também entendo que aqui, como a gente está debatendo o assunto, até por uma questão bem polêmica, que é o caso da Tracker, traz mais as experiências negativas que talvez quem está vendo e colocando. Mas a gente também tem inúmeras situações aí que no caso de uma legislação em cima, hoje existe uma responsabilidade civil que tem uma cobertura de até R$500 mil. Na hora que isso tiver criado uma lei, talvez deveria ter uma multa e não o comprar o carro. Porque a empresa de vistoria pode comprar o carro, vende por alguma coisa menos, mas deveria ter uma multa, 2 vezes o valor do carro, 3 vezes o valor do carro, porque isso com certeza ia deixar essas pessoas muito mais comprometidas, sérias. Exatamente. Mas ressarciu o prejuízo, né, de quem levou. Mas resolveu o problema de um. E quantos outros criou-se o problema e não foi resolvido? Então, mas como o próprio camarada, a partir da realização daquele laudo, como o próprio camarada aqui comentou, ele entrou com processo, a seguradora teve que pagar. Quer dizer, se você tem uma legislação que inibe esse tipo de situação, aplicando sim realmente uma multa, ou não digo nem multa de valor, talvez ele poderia perder a autonomia. Eu não sei, como não existe um órgão regulamentador, você não existe um CREFITO, alguma coisa, um CREA que você recolha. Sim. Mas você tem uma multa onde a empresa não pode mais fazer aquele tipo de vistoria. Porque também, se você pensar em uma multa financeira, para quem vai esse dinheiro? Mas aí, Guilherme, precisa ficar adianta a multa financeira? Fé, né?
Hã? Para impedir alguém de executar algo, no caso desse serviço, mesmo estando regulamentado, precisa ficar configurada a má-fé, né? Esse vídeo que o. Depois dá uma olhada nesse vídeo que vai estar no link. Que é nítido tudo que ele mostra ali no carro, que foi uma vistoria executada por uma fé. Eu acho que se ficar constatado Então, a se má-fé, tiver picareta não é para trabalhar. né? E outra, Mas se for então, um erro, mas como foi que você vai tirar o ressarcido, picareta do mercado? Você tem que aplicar alguma penalidade. Desde que fique constatado a má-fé na execução do serviço, que pode ser por parte da empresa, pode ser por parte, de repente, só do vistoriador. Desde que fique claro isso, eu acho que não tem que continuar no mercado mesmo. Agora, se for passível de um erro e foi reparado quem levou o prejuízo, está resolvido o problema. Sim. Você conhece algum caso de alguma empresa que deixou de existir no mercado? por Vou citar a empresa. Tá, por Mas você conhece a empresa? Por realização de vistoria cautelar somente, acabou falindo por si própria. Por divergências ou erros, né? Ou, enfim, cometeu algo ali irregular em relação à ECV, que é a empresa credenciada do Detran, existiram já algumas, né, Michel? Qual que é a penalidade? Qual que é a penalidade quando você executa uma vistoria errada de transferência? Existem alguns. Qual que é a Desde a penalidade? advertência até cassação do credenciamento. Aí, a mesma coisa deveria valer pro lado cautelar. Então, mas entenda uma coisa. Desde que ele seja bem regulamentado. Sim, claro. As pessoas buscam as ECVs para fazer uma cautelar porque ela já se entende que está numa empresa séria, credenciada do Detran, enfim. Então, se ele está nesse mundo, né, vamos se dizer que ele está no mundo corrupto aí, ele já está caminhando para o fim. Então, em algum momento, o próprio Detran vai pegar alguma fraude dele no processo que ele tem o credenciamento, que é o laudo de transferência. Porque se ele faz algo errado na cautelar, ele faz também no de transferência. Então, ele não vai durar muito no mercado. Então, assim, tem um pouco essa abrangência que, como temos a fiscalização do Detran para aquele tipo de serviço, automaticamente aquela pessoa que trabalha errada, ela vai sofrer ali em algum momento. Ô, Michel, mas se ele se ele comete algum erro em cima de um ECV, de uma vistoria de transferência, não existe nenhuma questão financeira ligada a isso, ou um interesse financeiro ligado a isso. Aí é bem provável que seja um erro humano, uma falta de profissionalismo, alguma coisa do tipo, concorda? Não necessariamente. Qual que é o ganho financeiro que você tem na hora que você executa, talvez por má fé, uma vistoria de transferência errada? Vou te citar um exemplo. Não aconteceu em São Paulo, aconteceu no estado no qual eu atuo, empresa de vistoria, e eu fui conhecer o meu concorrente, obviamente. E aí eu precisava fazer uma vistoria no veículo, né? Para entender ali a forma que eles trabalhavam. E eu fui com um carro no qual os pneus estavam completamente carecas. Eu entrei e pedi para fazer vistoria. E aí ele olhou toda aquela situação de pneu e tal. Vistoria de transferência. Ele olhou para os pneus do carro. Eu falei, esse carro vai ser aprovado? Vai. Olhei os pneus também, tá ok? Porque parece que tem problema com o pneu, né? Estando assim. Olha, você tem duas opções. Ou você deixa um Guaraná, porque lá no estado eles tomam muito Guaraná, tomam café. Ou você deixa um Guaraná para mim, ou você aluga o pneu ali na esquina. Aluga? Aluga o pneu. Aluga o pneu, põe um pneu bom, vem, a gente faz a vistoria, depois você vai, bota seu pneu ruim e vai embora. Você vê, existe uma legislação, existe um Detran por detrás. Exato. Mas ele poderia ser caçado com isso. Deveria, né? Não poderia. Deveria ser caçado. Mas acontece fiscalização. Sim. Tá? Empresas são fechadas. Por isso que eu falei, se ele tá nesse mundo, ele vai cair de alguma forma. Sim. Então, o Detran fiscaliza, dá advertência. Assim, mesmo trabalhando com o Detran, né, vistoria oficial, existe essas formas de repente, querer praticar corrupção. Né? Dizer, claro, ele não teria intuito. Sempre existe a forma, mas se você tem uma legislação bem... Limita um pouco. Você limita. Sim. Você assusta, né? Sem dúvida. A gente trabalha com companhia de seguro. Vou citar um exemplo, porque posso falar, não tem problema nenhum. Eu trabalho com a Porto Seguro já há 22 anos. Se a Porto Seguro me paga uma peça e eu não substituo a peça, ela me cobra uma multa que pode ser até 20 vezes o valor da peça. Justo. Isso faz alguma oficina? Ainda faz. Ainda tem oficina que
recebe a troca e não troca a peça. Mas Tá. isso limita muito, né? Sim. Coloca aí uma peça, um farol de R$2.000. Tá. 20 vezes o valor da peça são R$40.000 em uma peça. Então, quer dizer, a chance que ela tem das oficinas trabalhando de uma maneira correta é maior. Por isso que eu até me coloquei à disposição. Sim. Na hora que for criar uma legislação sobre vistoria cautelar, lembra de Sim. mim. Legal. Que eu E o tenho muito serviço vídeo tão falando útil, disso. né? Eu tenho muito vídeo falando disso. Porque, eu volto a dizer, eu não sou contra. Eu só entendi. acho que ela deveria ser mais profissional, ela deveria ser mais Padronizado. esclarecedora, Sim. padronizada e outra, abranger muito mais itens. O que eu quero trazer, diferente até do que foi comentado aqui dentro da carta, que eu tô prejudicando 40 mil pessoas, porque dá-se a entender que eu quero que a cautelar seja abolida e eu acredito que a cautelar seja um percentual muito grande do faturamento das empresas de vistoria. Eu não quero que ela seja abolida. Eu quero que ela custe mais, mas ela dê um respaldo realmente verídico em si para todos os clientes.